Fala galera, vamos resolver a questão da banca FGV da Fundação Getúlio Vargas do tema Business Intelligence, nosso querido BI. Vamos lá. FGV 2018 Compesa, analista de gestão, analista de TI. Em relação às características dos Data Warehouses, analise as afirmativas a seguir. Então, ele trouxe aí 3 alternativas e quer que a gente diga qual dessas alternativas está correta, né? Segundo aí a características ou as características do DW do nosso Data Warehouse. Visa facilitar o processo de tomada de decisão? Perfeito, pessoal. Quem que é o Data Warehouse no nosso contexto de Business Intelligence, no nosso contexto de BI? É o repositório de informações. É o repositório de dados atuais e históricos, né? Atuais e históricos que visa auxiliar na tomada de decisão. São esses dados que serão analisados pelos gestores para facilitar a sua tomada de decisão, utilizando as ferramentas OLAP, utilizando mineração de dados e etc. Então, todo o contexto de BI, na verdade, vai buscar facilitar o processo de decisão, vai buscar facilitar o processamento de consultas. Então, a 1 correta. Item 2. São mais voláteis em comparação com os bancos de dados transacionais. Aí não. Uma das características do Data Warehouse é o que, galera? Uma das características é a não volatilidade. Não volatilidade. Ou também a estaticidade. Eles são estáticos. O que quer dizer isso? O que quer dizer um banco de dados ser não volátil? Ser não volátil significa que é um banco que não vai ser atualizado. Os dados que estão inseridos não são modificados. Eles são estáticos. Eles não modificam com frequência. Então, os dados de um Data Warehouse são não voláteis. Uma vez que você insere dados em um DW ou em um Data Mart, por tabela, né? Você não modifica aqueles dados. Você pode até inserir outros dados. Você pode inserir novos dados. Mas aqueles dados que estão lá, eles não são modificados. Ou pelo menos não é para serem modificados. Isso é a característica da não volatilidade. Então, esses bancos são ditos não voláteis ou estáticos. Por outro lado, né, os transacionais não. Os transacionais são extremamente voláteis, são extremamente dinâmicos. As coisas são modificadas, as transações vão modificando os valores das coisas, vão modificando aqueles dados que já existem. Você geralmente não guarda histórico no banco de dados transacional. Aí se você quiser guardar um histórico, você tem uma ferramental de log para fazer isso, mas não é da natureza da própria estrutura ficar guardando histórico. Não, você simplesmente altera os dados, né, sem maiores preocupações. Item 3. Possui um modelo de dados baseado em uma tabela do tipo QBE. Não, galera. O tipo de dados utilizado no Data Warehouse, qual que é o modelo utilizado? É o nosso modelo multidimensional, que é baseado em quê? Baseado em cubo de dados. O nosso modelo multidimensional. Nós temos várias dimensões ligadas aí a uma tabela fato. Né? Então, nós temos a tabela fato, as dimensões sendo associadas, e esse é o modelo que vai ser utilizado no Data Warehouse. Então, quando os dados são inseridos no Data Warehouse, eles são inseridos nesse cubo de dados. Aí tem alguns esquemas que podem ser usados. A gente pode usar o esquema estrela, né? Se a gente não tiver normalização, se tiver todas as dimensões ligadas direto a fato. A gente pode usar o esquema Snowflake, como quando as dimensões são quebradas em mais de uma tabela, são normalizadas. Mas todas essas representam um cubo de dados, e não tabela de tipo QBE. Então, o item 3 também é incorreto. Então, somente o item 1 é o que está correto. Então, o nosso gabarito é a letra A. FGV 2018, Ministério Público Estadual de Alagoas. No âmbito da utilização de banco de dados no papel de Data Warehouse, é usualmente aceitável que as tabelas não estejam plenamente normalizadas. Assinale a opção que mostra por que essa característica, embora indesejada, é admitida. Ou seja, geralmente a gente quer normalizar os dados, né, para evitar redundância, né, para evitar duplicidade de dados, mas no Data Warehouse a gente abre mão um pouco disso, abre mão dessa duplicidade em busca de alguma vantagem. Qual que é essa vantagem? Vamos ver nos itens aí. As dependências funcionais tornam-se obsoletas? Não tem nada a ver, pessoal, isso aqui. Não tem nada a ver isso aqui. As operações de insert e update não estão mais sujeitas ao controle de concorrência? No Data Warehouse você nem faz insert e update, né? Você vai o ETL lá para fazer a carga de dados para dentro do ambiente e geralmente você não atualiza mais esses dados, então você nem utiliza o update em dados. Facilita o processo de ETL? Vamos lá, pessoal. O ETL ele vai buscar os dados das fontes originais e vai jogar para dentro do Data Warehouse.
Não tem nada a ver com ser normalizado ou não. Tá? Não tem nada a ver com ser normalizado ou não. Não é possível criar banco de dados históricos normalizados. Não, a gente pode sim criar um banco normalizado. Não tem esse impedimento. O que acontece é que geralmente não é feito assim. Por quê? Porque justamente o nosso gabarito diz isso, ó. Porque simplifica as consultas e melhora o tempo de resposta. Professor, eu quero que você me explique melhor por que um banco não normalizado simplifica a consulta. Vamos lá, pessoal. Pensa no seguinte, nós temos aqui uma tabelinha. Tabelinha produto, certo? Tabelinha produto. Se o produto tiver todas as informações lá, produto, categoria, item, tudo tiver lá dentro, onde que eu vou buscar a informação? Somente em uma tabela. Então eu faço uma consulta rapidamente nessa tabela. Então veja que se eu não tenho essa tabela quebrada, eu não tenho ela dividida em outras tabelas, eu não tenho ela normalizada, então a consulta vai ser muito mais rápida. Lógico que aqui pode ter duplicado. Por exemplo, tem uma categoria lá que é cama, mesa e banho. Essa categoria vai ser repetida várias vezes para cada produto daquela categoria. Então eu tenho duplicidade de dados. Em contrapartida, eu tenho simplificação de consultas. Se eu tiver o modelo normalizado, aí, por exemplo, eu tenho aqui a categoria que está ligada a esse produto. Agora, ao invés de trazer todas as informações de categoria duplicadas, esse produto vai estar associado a uma tabela categoria. E veja que agora eu reduzi a duplicidade de dados. A categoria cama, mesa e banho vai estar aqui, e aqui vai ter só um ID, uma chave apontando para essa categoria. Não vai ter todas as informações da categoria. Perfeito? Perfeito. Isso aqui faz o quê? Faz com que eu elimine redundância, ou eu reduza pelo menos a redundância. Só que dificulta a consulta, porque agora ao invés de consultar só em uma tabela, eu vou ter que consultar em duas ou mais, né? Dependendo de quantas tabelas a gente normalizar esse modelo. Então, quando eu tenho normalização, ela reduz redundância, beleza. Ela elimina algumas anomalias de inserção, de atualização, de exclusão. Só que em contrapartida, ela dificulta um pouco as consultas, tá? Ela dificulta um pouco as consultas. Então, se eu tenho um modelo não normalizado, eu tenho uma tabela só para buscar, então eu vou ter consultas mais facilitadas, eu vou conseguir retornar aquilo mais rápido, porque eu não vou ter que estar fazendo uma série de joins, né, para recuperar as informações. FGV 2017 e IBGE. Pedro foi contratado para desenvolver uma solução de integração de dados a partir de diversas fontes heterogêneas, com o objetivo de apoiar a análise de informações. A solução deve ter as seguintes características: não volátil, histórico, orientado ao assunto e variante no tempo. Para isso, Pedro deve desenvolver Galera, o que é algo não volátil, histórico, orientado ao assunto e variante no tempo? É o nosso querido Data Warehouse. Data Warehouse. Inclusive, ele colocou aqui até duas características que são iguais, né? Ser variante no tempo é igual a guardar dados históricos. Faltou aqui uma característica do Data Warehouse. Qual é a característica que falta aqui? Eu tenho não volátil, eu tenho orientado a assunto, eu tenho variante no tempo, eu tenho histórico, e falta o quê, pessoal? Integração, né? É um banco de dados integrado, porque busca dados de várias fontes. Perfeito? Mas falar que é histórico, falar que é estático, falar outras características, não impede da gente classificar isso como Data Warehouse, né? Ele só não colocou a característica da integração, colocou a variância no tempo e histórico, que são basicamente a mesma característica, mas não deixa de estar certo, né? Porque ele foi redundante, porque ele aumentou, não deixa de estar certo, é o nosso Data Warehouse. FGV 2017 e IBGE. Ambientes OLTP, o Online Transaction Processing, se difere dos ambientes OLAP, Online Analytical Processing, pois ambientes OLTP reúnem sistemas de informação que possuem as seguintes características. Os dados devem estar integrados e resumidos? Não, galera. Quando a gente tem dados integrados e resumidos, geralmente a gente está falando do ambiente OLAP. Por quê? Quando você joga um OLAP, você faz um OLAP em cima de Data Warehouse ou em cima de Data Mart, que já são dados que foram integrados de várias fontes, ali naquele modelo multidimensional. Lá no OLTP, o OLTP funciona para sistema transacional, para banco de dados relacional. Então não tem esses dados integrados não. Os dados vão estar lá nas tabelas originais, nas fontes de dados originais. Então não tem isso aqui não. O banco do OLTP é multidimensional? Não, multidimensional é o banco OLAP. O banco do OLTP ele é relacional. Tá? Ele é relacional. Transacional, podemos dizer também. Suportam operações DML, como update e delete? Aí sim, o OLTP ele está justamente relacionado com os bancos relacionais. Então ele tem todas as operações lá do SQL. Update, delete, insert, select e assim vai.
Então o OLTP trata dessas transações. E como é que se fazem transações? Utilizando aí o SQL, utilizando os comandinhos, as operações SQL. Então o nosso gabarito é a letra C. Transações envolvem análise massiva de dados. Não, pessoal, o OLTP, as transações, na verdade, elas fazem lá a unidade de processamento, né? Não tem a ver com análise massiva de dados, não. Quem faz análise massiva de dados são as ferramentas OLAP. São as ferramentas do modelo multidimensional. As transações vão registrar os dados. Vão registrar os dados. Não tem a ver com análise de dados. São aquelas unidades atômicas, né? Que preserva lá quatro características, né? A CID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Apoia decisões no nível estratégico? Não, aqui está muito mais pro OLAP. OLTP é no nível transacional, é no nível operacional. Aqui é nível operacional. OLTP. Essa é a diferença do OLAP para o OLTP. O OLAP é muito mais voltado para consulta, para análise de dados. O OLTP é muito mais voltado para processamento de transações. O OLAP é muito mais estratégico e o OLTP é muito mais operacional, muito mais no nível aí mais dia a dia, cotidiano, execução das transações, das operações da organização. FGV 2017 e IBGE. Observe as seguintes figuras que ilustram a operação OLAP, em que a exibição dos dados foi modificada da visão A para a visão B. Então vamos lá colocar na tela para a gente conseguir visualizar o que foi feito aqui, galera. Ó. Foi feito o seguinte, pessoal. A gente tinha aqui ó, o tipo de atividade pelo dia da semana. Aí o que foi feito? Ó? A análise virou do dia da semana para o tipo de atividade. Se eu fiz essa rotação aqui, ó, basicamente eu inverti o ponto de vista da análise, que operação foi que eu fiz, pessoal? Que operação foi que eu fiz? Eu fiz a operação de pivot ou rotate. Basicamente, eu rotacionei a visualização. Eu alterei a dimensão. Eu estava analisando pelo quê? Eu estava analisando lá, ó, pelo tipo de atividade. Agora eu estou analisando pelo dia da semana. Então, eu alterei a dimensão. Eu saí da dimensão tipo para a dimensão temporal, dia da semana. Então, isso é um pivot. O que era o drill down? O drill down é se eu tivesse descido no nível da hierarquia. Então, por exemplo, se ao invés de eu analisar por dia da semana, eu estivesse analisando agora por hora. Aí eu teria feito um drill down. O roll-up seria o quê? Subir no nível. Se ao invés de analisar por dia da semana, eu estivesse analisando por semana inteira. Então eu subia no nível. O slice, eu teria feito uma fatia, considerando só uma dimensão. Então, como é que eu teria feito um slice aqui? Ah, eu quero pegar só a atividade de criação de peixes. Uma única atividade. Ou então um único dia na semana. Quando eu pego o único valor para uma das dimensões, aí eu teria feito um slice. E o dice é um subcubo. O dice é cortar, ó. Então, por exemplo, eu não queria saber de quinta e sexta e eu não queria saber de hidroponia. Basicamente, eu queria saber desses dois. Então, eu fazia um corte no cubo. Uma redução do escopo. Perfeito? Essas são as operações OLAP aí, como elas poderiam ser usadas nesse exemplo. FGV 2017 e ALERJ. Temos o modelinho aí, galerinha. Ó. Vamos lá colocar na tela. Temos o modelinho com a dimensão produto. Aí nós temos uma dimensão marca, tipo de pacote e uma dimensão categoria. Então são 4 dimensões aqui representadas. A técnica de modelagem multidimensional, utilizada para normalizar a dimensão, movendo os campos de baixa cardinalidade para tabelas separadas e ligadas à tabela original através de chaves artificiais Que técnica é essa que eu faço normalização de dimensões? Que esquema, que modelo é utilizado para isso, pessoal? É o modelo Snowflake. Então eu pego lá, ó, Snowflake Dimension. Eu tenho 2 modelos, 2 esquemas possíveis. Eu tenho o star esquema. O star esquema, eu não poderia ter essa dimensão ligada à outra. Se eu tivesse aqui no star esquema, todos esses atributos aqui ó, seriam representados na mesma dimensão produto, na mesma tabela produto. Então isso aqui eu teria só uma única tabela com todos esses atributos. Isso seria o star esquema, esquema estrela. No esquema Snowflake, ou floco de neve, aí eu tenho várias tabelas representando uma mesma dimensão. Então a minha dimensão produto ela tem algumas tabelas ligadas, ou seja, elas foram normalizadas, distribuídas em mais de uma tabela. Então a mesma dimensão é representada por mais de uma tabela. Isso é o nosso modelo Snowflake. FGV 2017 ALERJ. Daniel está desenvolvendo um Data Warehouse para analisar os dados do censo escolar. A fonte de dados está em um arquivo CSV e descrita
em um documento, conforme ilustrado a seguir. Para carregar esses dados no Data Warehouse, com a descrição dos turnos no lugar de seu código, Daniel deve desenvolver um programa para ler os dados do arquivo, realizar transformações e carregar o resultado no banco de dados. Qual que é a ferramenta que vai ser utilizada por Daniel? Pessoal, olha só. Ele vai ler o arquivo, ele vai transformar aquele arquivo e ele vai carregar. Então nós estamos falando aqui de ETL. Nós estamos falando do extract. Quando ele fala em ler, ele está falando no extract. Extrair os dados desse arquivo. Quando ele fala em transformação, ele está falando no transform. Transform. E quando ele fala em carregar, ele está falando no load. Então ele vai pegar os dados dessa fonte original, extrair esses dados, vai transformar esses dados, fazer adaptações. Ele deu até um exemplo de adaptação ali, né? Ó, colocar uma descrição no lugar do código. Ele vai transformar algo, vai adaptar algo, organizar melhor, limpar e tudo mais. E depois ele vai carregar para dentro do Data Warehouse. Vai carregar para dentro do modelo multidimensional. Então ele está fazendo aí um ETL, né? Um ETL, letra A, no nosso gabarito. FGV 2015 TJ Rondônia. O gestor das salas de reunião e auditório de um centro empresarial controla a utilização das instalações por meio de um sistema de informação. Para melhor gerir seus recursos, o gestor precisa responder às seguintes perguntas: que instalações são mais usadas? Qual foi a utilização média das instalações em determinado período do dia? Para responder a essas perguntas, o seguinte modelo foi elaborado. Então tem lá o fato utilização e tem lá a dimensão dia da semana, hora do dia, instalação e situação da utilização. E aí, ó, a utilização tem a chave para o dia da semana, tem a chave para a hora do dia, tem a chave para a situação da utilização e tem só um contadorzinho de utilização que é sempre 1. Então já observem o seguinte, essa fato aqui não tem nenhuma medida. Não tenho nenhuma medida, eu só basicamente tenho chaves para as outras tabelas. Eu tenho chave para as outras tabelas, eu não tenho uma medida aqui. Qual que é a medida? Não tenho. Não tenho uma medida aqui de negócio. O que é que eu estou medindo com esse fato? Nada. Aí ele vai perguntar. Nesse modelo, a técnica de modelagem multidimensional empregada para analisar a utilização das instalações é a dimensão degenerada, dimensão de execução de papéis, snowflake, tabela fato sem fato, ou dimensão modificada lentamente. Que está em inglês, né? Mas a tradução seria essa. Galera, como eu falei para vocês, observem que a fato utilização não tem fato. Não tem uma medida de negócio. Basicamente, ela é uma interconexão das outras dimensões. Se isso ocorre, é porque eu tenho uma tabela fato, dita tabela fato sem fato. Porque eu não tenho a medida. Para que serve essa tabela, então? Basicamente para interconectar as outras. Basicamente para associar as outras. É diferente, por exemplo, quando eu tenho uma situação de venda. Uma tabela fato venda. Aí na minha tabela fato venda, eu tenho relação com a tabela produto, eu tenho uma relação com a tabela fato filial, com a tabela dimensão filial, e tenho uma relação temporal aqui. A minha venda, além de ter a chave para produto, tem uma chave para filial e tem uma chave para tempo, ela vai ter lá o valor da venda, por exemplo. É a medida de negócio que eu quero avaliar. Nessa tabela fato utilização aqui, não tenho nenhuma medida. Não tenho nada sendo medido. Eu tenho basicamente uma associação simples das outras dimensões. Tá? Das outras dimensões. Então, aqui eu tenho uma fato sem fato. Tabela fato sem fato. FGV 2014, Assembleia Legislativa da Bahia. Um depósito de dados é utilizado para armazenar, de forma consolidada, informações relativas às atividades de uma organização em um banco de dados. Nesse contexto, o Data Warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados coletados nos sistemas transacionais, permitindo a melhor análise de eventos passados, oferecendo suporte às tomadas de decisões presentes e à decisão de eventos futuros. Com relação ao Data Warehouse, analisa as afirmativas a seguir. 1. Caracteriza pela volatilidade dos dados, facilitando a realização frequente e atualização dos mesmos. Aqui não, pessoal. Um Data Warehouse ele caracteriza pela não volatilidade dos dados. Não há atualização frequente. Os dados não são atualizados depois de inseridos. A gente até pode colocar, carregar novos dados, mas a gente não tem essa alteração dos dados, tá? Então o Data Warehouse não é um modelo voltado para atualização de dados. Aí você utiliza um banco relacional, transacional, se você está preocupado com as atualizações constantes. 2. Aplicações OLAP destinam-se à análise e à manipulação dos dados do Data Warehouse sob múltiplas perspectivas,
Perfeito. As operações OLAP vão ser várias e vão permitir realizar uma série de análises. Então eu posso aumentar o nível de agregação, diminuir, fazer rotação no cubo, eu posso fazer agregação de dados de imagem na tabela fato, eu posso fazer buscas no back-end, ter consultas usando o back-end. Então cada um vai ter operação. Eu posso cortar o cubo, fazer um slice, fazer um dice. Então várias operações são possíveis para analisar os dados do Data Warehouse. 3. ETL são ferramentas que realizam a extração de dados dos diversos sistemas, a transformação desses dados conforme regra de negócio e a carga dos mesmos dados em um Data Warehouse. Aí tá perfeito demais esse item, né? Até um resumo de ETL, ó. ETL é de extract, extração, T de transformação, transforme, e L de carga, load, tá? Load. Então, itens corretos 2 e 3. 2 e 3, letra E, nosso gabarito. FGV 2014 ProSempa. Considere que num ambiente analítico você está analisando um cubo simples, como é mostrado a seguir, oriundo do banco de cerveja. Aí vai ter aqui, ó, nome do bar, Boêmia, Original, Estela, Mundo do Bar Confraria, Petisco da Vila, Salve Simpatia, e ele traz aí os dados. Você decidiu isolar os dados sobre o Bar Confraria, tentando descobrir o consumo de cada cliente individualmente. As manobras de interface que você deverá executar são conhecidas como, na verdade, as operações OLAP que você vai realizar. Aí vamos lá. Slice para isolar apenas um bar. Então, pessoal, suponha que você só quer o bar confraria. Então você vai eliminar esse aqui, ó. Você vai isolar isso aqui. Se você está isolando uma das dimensões somente com um valor, então de fato você está fazendo um slice. O slice, o fatiar, ele é justamente pegar uma das dimensões somente com um valor. Você analisar somente um valor para duas dimensões. Então, se você quer isolar um bar, você está usando um slice. Perfeito. E drill down para ir no nível do cliente. Então, olha só, o drill down, você sai do nível de bar e vai para o nível de cada cliente do bar. Então, você sai do nível maior e vai para o nível menor. O que aconteceu aí, então? Você fez um drill down. Você diminuiu o nível de granularidade. Você aumentou o detalhe. Você saiu de um grão maior, nome do bar, né? Para um grão menor, que é cada cliente do bar. Então, você diminuiu o nível de granularidade e você aumentou o detalhamento, que agora é mais detalhado. Agora é informação por cliente, é muito mais detalhe envolvido. Então você fez um drill down. Então o nosso A já está resolvido. Nosso A já é o nosso gabarito, né, pessoal? Aí o resto vai estar errado. Ó. Drill down para isolar bar? Não é. Slice para nível de cliente fez a inversão, né? Fez a inversão. Dice para isolar apenas um bar? Pessoal, o Dice, ele poderia ser usado como aqui? Ah, eu pegar 2 bares e 2 cervejas, por exemplo. Aí seria um Dice. Eu fazer um corte, fazer um subcubo, seria um dice. A diferença do slice pro dice é que o slice pega uma coisa só. Ou então, se eu fizesse um slice aqui também, ó, só com a boêmia, um único valor é o slice. Se tiver mais de um valor, seria um dice. Perfeito? Então, letra C errada. Drill up para isolar o bar? Não, drill up para subir de nível. De repente, eu ia colocar por cidade ao invés de ser por bar. E o letra E, slice para isolar um bar estaria certo. Agora, dice para ir para o nível de cliente, não. Dice é o subcubo, como a gente já viu, né? Então, gabarito correto, letra A. Questãozinha bem interessante pedindo aí a operação, né? Para a gente fazer na base, para ver qual é a operação OLAP mais adequada. Perfeito? Então, conseguimos aí resolver algumas questõezinhas sobre a parte de Business Intelligence da nossa querida Fundação Getúlio Vargas.